Fala pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira com a Data em Quant aqui na Trader TV. Eu vou pedir que todo mundo me confirme se todo mundo me escuta. Ok. Bem, pelo YouTube e pelo Discord. Alto e claro. Ok, todo mundo me escuta pelo YouTube, pelo Discord, show de bola. Pessoal, só peço que quem quiser tirar dúvida, né, manda mensagem aí pelo YouTube, que eu tô dando uma olhadinha aqui no chat de vocês, ou via Discord, mas se for Discord, pode mandar um áudio, pode falar no chat Pregão Viva Voz, no Pregão Viva Voz, que a gente consegue trocar uma ideia mais tranquila. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Igor Medeiros, eu tô aqui antes, toda quarta ou quinta, agora toda segunda-feira, e eu trabalho com Quant Trading, eu e meu sócio Caio Valente, que está aí no chat também, que eu já estou vendo. A gente presta serviço para fundos e assets, e a gente fechou uma parceria aí com o pessoal da Trader TV/SST para estar aqui toda segunda-feira conversando com vocês sobre Quant Trading, né? Hoje a gente vai bater um papo especificamente sobre design de estratégia, né? Me dá um ok aí se algum de vocês no YouTube já presenciaram alguma aula, alguma live da Data Enquanto aqui no YouTube. Pessoal no Discord, eu acredito que a maioria sempre está por aqui, mas o pessoal do YouTube, se puder me dar o feedback, é o Bonani sim. Vamos ver se mais alguém aparece. Bem, vou acreditar que a maioria de vocês, ok, Vinícius sim também, mas vou dar um pouco de ideia aqui para vocês de que se trata Quant Trading, né? Basicamente, que aí, viu? Algumas pessoas aqui já viram, a maioria pelo visto. Então, basicamente, Quant Trading se trata da gente utilizar matemática, estatística, programação para operar no mercado financeiro, né? Utilizar essas skills técnicas como ferramenta para a gente operar no mercado financeiro. É disso que se trata Quant Trading. Quant Trading não é uma escola de análise, certo? Quant Trading não é análise técnica, análise do fluxo de ordens, nem tampouco análise fundamentalista. Quant Trading é só uma técnica que a gente utiliza, seja qual for a escola, para poder ajudar a gente na tomada de decisão. Então, hoje, especificamente, eu vou falar sobre um dos pilares do Quant Trading, certo? A gente tem 4 pilares no Quant Trading, que é design de estratégia, que é quem é responsável, a pessoa que é responsável por criar as estratégias. A gente tem a avaliação e validação de estratégias, certo? Que é o responsável por validar as estratégias que a gente achou no design. No design de estratégia, a gente tem automação de estratégias, que diz respeito a gente programar as estratégias, certo? Que o designer achou. Não só as estratégias em si, né? A automação pode vir de outras coisas também. A automação de testes e que o avaliador e validador de estratégia vai utilizar e outras coisas. E, por fim, o quarto pilar do Quant Trading é o gestor de risco e portfólio, né? Quem cria os portfólios com as estratégias que a gente vai rodar em conta real de forma automatizada. Então, hoje, a gente vai falar sobre design de estratégia, especificamente sobre esse pilar do Quant Trading, né? Que é responsável por ter a cabeça de pensar nas estratégias. Alguns de vocês já são familiarizados com esse conceito de design de estratégia? Pessoal do Discord pode interagir, pessoal do YouTube também, pessoal do Discord lembrando que se falar no Discord, sai no YouTube. Com esse nome chique não, mas criar setup sim. Com esse nome chique não, mas criar setup sim. Exato, mas esse é o nome da carreira, né? É o designer de estratégia. Então, é sobre isso, no fim das contas, né? Sobre setup. Eu, particularmente, não utilizo muito essa palavra setup, porque a gente tem inúmeras outras interpretações em inglês, né? Então, a gente tende a utilizar design de estratégia, que é quem projeta as estratégias de trading. E aí eu quero bater um papo com vocês aqui, né? Hoje vai ser uma aula mais teórica, e esse é o objetivo, né? Que a gente consiga intercalar entre vou botar aqui setup barra estratégia, um dia, como foi as últimas 2 semanas que eu tive aqui, foi mostrando setups, aulas teóricas sobre o assunto, e às vezes falar sobre carreira também, né? Entre outras coisas. Mas hoje a gente vai bater um papo sobre teoria do design de estratégia, né? Que é a parte de quantitative trading que faz com que a gente consiga criar as estratégias de trading, né? Que é o importante para a gente conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, o primeiro ponto é esse, né? O que é design de estratégia? Quem é
o design de estratégia, né? O que é que esse cara faz? Então, basicamente, o design de estratégia é quem é responsável por saber qual tipo de estratégia aplicar em determinado tipo de situação. Então, pensa o seguinte, vamos tentar pensar de forma institucional e depois a gente extrapola para um pensamento da gente como trader de varejo, né? Então, no institucional, né, num fundo quant, a gente tem a figura desses profissionais que eu falei a vocês há pouco tempo, né, desses 4 pilares. O designer, ele vai receber a diretriz do tesoureiro ou do economista, ou seja lá, de quem for que estiver dando essa diretriz para ele dentro do fundo /asset, né, /empresa financeira que trabalha com quant. Então, o designer vai escutar o seguinte, olha, para diversificar o risco aqui da mesa, a gente está precisando criar uma estratégia de milho, por exemplo. A gente está precisando criar uma estratégia de títulos americanos. A gente está precisando criar uma estratégia de ações, porque a gente está precisando reduzir um pouco da exposição da gente. Por qual motivo? Não sei, talvez aquela mesa só esteja operando ações e ela precise diversificar um pouco mais com futuros ou com commodities, ou seja lá o que for, né? Então o designer recebe a diretriz. Depois que o designer recebeu a diretriz, aí sim ele tem que botar a cabecinha dele para funcionar, né? O exemplo que eu mais gosto de dar aqui, né, é o de commodities / o de índices, né? Então vamos para primeiro o exemplo de commodities, depois de índice. Se eu recebo uma diretriz que estão pedindo para criar uma estratégia de milho para poder reduzir o risco ou por qualquer outro motivo, como designer, o que é que eu tenho que pensar, né? Poxa, quais são as estratégias que fazem sentido aplicar no milho? Primeiro, aí agora a gente tem que começar a extrapolar o pensamento do ativo, né? Primeiro, o milho é uma commodity. Commodity opera em ciclos, né? É sazonal. Então, provavelmente esse ativo tende... Opa, escutei algum barulhinho, de onde foi? Não faço ideia. Então, esse ativo tende a operar em ciclos, né? Ele tende a respeitar uma tendência, né? Porque quando está no ciclo, está subindo, quando não está no ciclo, está caindo. Dificilmente está de lado. Então, poxa, assim faz mais sentido. Essa pergunta do Bonani, eu vou responder já, Bonani, no YouTube, segura aí. Então, o que é que eu vou pensar como designer, né? Beleza, opera em ciclos, ou está em alta, está em baixa, dificilmente está consolidado. O que é que faz sentido? Uma estratégia de tendência, né? Seja para pegar a alta, seja para pegar a baixa. Então, ok, eu como designer vou pensar, uma estratégia de tendência faz sentido para esse ativo, né? E aí dentro quando eu pensar em estratégia de tendência, eu tenho que ter um leque de estratégias de tendência na minha cabeça, né? Estratégias de rompimento, estratégias que utilizam, sei lá, indicadores técnicos para pegar uma condição específica do mercado, cruzamento de média, qualquer coisa do tipo. Então, essa é a minha responsabilidade como designer, né? É pensar no que me foi pedido e eu tenho um livro na minha cabeça, vários livros, na verdade, a gente que é designer, a gente lê bastante, né? Então, e pensar qual é a estratégia adequada para poder começar a fazer aquela busca, certo? Pessoal, vou só deixar no mudo o meu relógio, porque eu não quero que fique vazando para a live ou notificação. Aproveitar para deixar aqui também o meu celular. Ok. Então, voltando, o designer é responsável por esse tipo de coisa, né? Ele é responsável por pensar no tipo de estratégia, ele é responsável por pensar qual é ativo e qual é a estratégia adequada para isso. Eu vou aproveitar aqui, né, dar uma pausinha e vamos ver o que o Bonani está falando. É possível rentabilizar acima de 20% ao mês de forma saudável para meu patrimônio? Não, não é possível. Aliás, se você souber de alguma forma aí, pode me falar também. Tô interessado. Mas pelo tempo que eu tô no mercado financeiro, não vi ninguém fazendo isso. Vamos lá, Bonano de novo. Acredita em utilizar várias estratégias diversificadas no mesmo ativo, já proporcionando, de certa forma, um hedge? Sim, isso a gente faz bastante lá na escola, Bonani. É comum que a gente crie várias estratégias, às vezes até mesmo variação da mesma estratégia para o mesmo ativo, que seja descorrelacionado para a gente conseguir causar um efeito hedge na estratégia. Né? Isso aí é basicamente o que a gente ensina, né? O foco do nosso ensino, quando a gente está falando sobre portfólio. E com isso ser mais agressivo, deixa eu ver se eu consigo tirar esse coraçãozinho aqui da frente da minha tela, talvez com o volume de operações. Eu não sei se você está querendo falar do volume de operações, a quantidade de operações ou do volume de contratos que você utiliza, né?
Se for volume de contratos, não. Quantidade de operações, sim, né? Termina sendo mais agressivo porque a frequência vai ser mais alta. Mas, em média, também, quanto maior a frequência, às vezes tende a puxar um pouco mais de margem. Então, tem que cruzar essa fronteira eficiente aí da quantidade de estratégias que tem no teu portfólio versus o quanto de margem está pedindo, né? Essa relação aí é muito importante para a gente que é quant trader. Vou deixar o chat correr mais um pouco e vou voltar à parte da teoria, né? Vamos nessa. Então, o designer ele é responsável por ter esse mindset, né? Fica mais fácil de criar estratégia para milho de tendência, porque o ativo faz sentido da gente criar estratégia de tendência, né? A natureza, vamos botar assim, entre aspas, natureza dele. Pessoal, também no YouTube, se vocês puderem só me dar, ou no Discord, um feedback se o áudio tá ok, porque eu tô falando um pouco distante do microfone, e eu sei que ele tem alguns filtros de redução, e eu tenho medo do áudio não estar indo direito, mas por favor me avisem se não tiver. Tá perfeito, tá perfeito. Beleza, obrigado aí, pessoal, que deu feedback. Então, o próximo que eu gosto de dar exemplo são os índices, certo? Índices são outros ativos que é legal pensar em estratégia para índice, né? Vamos lá. O que é o índice, né? O índice, é um ativo, né? Que é composto, que é uma carteira que faz a composição de vários outros ativos, né? Geralmente ações. Então, um índice, ele tem um viés, né? Um bias, que a gente chama em inglês, um viés de alta, né? Então, se a gente vai criar estratégias long, né? Estratégia de compra para o índice, faz muito sentido. Eu estou aqui exercitando o meu pensamento como designer, né? Por quê? Porque esse ativo tem um viés de alta. Naturalmente, ele é feito para subir por N motivos. Primeiro motivo é, ninguém abre uma empresa na bolsa para cair o valor, né? Pode ser que caia, porque a empresa está passando por um ciclo ruim, ou porque o IPO da empresa já é fracassado por default, porque alguém aplicou um golpe, né? Pode ser que aconteça. O IPO simplesmente nem faz sentido. Obviamente, não quero falar de nenhuma empresa aqui do Brasil que eu acredito que foi desse jeito, mas o bias, o viés de alta, porque ninguém abre uma empresa para a empresa dar errado. Todo o sentimento envolvido naquilo é para frente, certo? Se uma empresa é assim, imagine um índice composto por ações, né? Pelas empresas. Aí que o viés é mais alto ainda para alta. E a gente, quando está buscando as estratégias, o viés importa bastante, né? Essa forma de pensar, essa cabeça importa bastante, porque isso vai direcionar quais são os tipos de estratégias que eu vou procurar, né? Então, quando o índice tem tanto viés de alta que quando o índice está não é quando o índice está caindo, né? Ele tem um rebalanceamento constante, justamente para quando tiverem algumas ações performando mal, são removidas do índice. Para as que estão performando melhor voltar para o índice e o índice voltar a subir, né? Então, o viés do índice é extremamente de alta. Então, faz sentido da gente procurar estratégias long no índice, né? Que só compram. Faz estratégia da gente procurar estratégias com características de tendência, porque também faz sentido, porque, mais uma vez, o bias é de alta. Então, essa é a cabeça do designer. Pegaram a visão? É o cara que pensa na estratégia certa, para o ativo correto, na ocasião correta. Essa é assim que um designer pensa, né? Então, quais são os conceitos fundamentais de design de estratégia, né? O que é que norteia? O que é que um designer precisa dominar, né? Quais são as habilidades que um designer de estratégia precisa ter para ele começar a ter esse pensamento mínimo, vamos dizer assim, certo? Para começar a minimamente conseguir pensar desse jeito que eu dei o exemplo para vocês agora, né? Então, primeira área que eu acho muito importante do designer entender, né, é a questão de classes de ativos, né? E as classes de ativos são assim, são inúmeras. Alguém conhece alguma classe de ativo aqui? Só para a gente tornar a aula um pouco mais interativa? Ou alguém sabe o que são classes de ativo? Alguém tem ideia do que é isso? ETFs e ADRs vão estar dentro de equity, que é uma classe de ativo. Spot cambial vai estar dentro de cash, provavelmente. Vocês estão falando de ativos, né? Aí não é a classe do ativo. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos falar sobre algumas classes de ativo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Marco Lee. Muito importante essa contribuição. Ações está dentro de equity também. Muito obrigado, Marco Lee, pela contribuição. Todo mundo está contribuindo, agradeço bastante. Então, algumas classes de ativo, vamos começar aqui pela mais comum de todas, são cash, certo? Cash é uma classe de ativo. O que é cash? Cash é basicamente dinheiro, né?
Então, se eu estou dentro da classe de ativo cash, o que é que a gente tem disponível dentro da classe de ativo cash? A gente tem diversas moedas, por exemplo, o real faz parte da classe de ativo cash, o dólar faz parte da classe de ativo cash, mais o euro faz parte da classe de ativo cash, né? É tudo que diz respeito a moedas, vamos botar dessa forma, certo? Essa é a primeira classe de ativo. Uma segunda classe de ativo é a classe de ativo equity, certo? E dentro de equity a gente pode ter mais um bocado de coisa. O pessoal aí falou ETFs, ações e tudo mais. Então, ações faz parte da classe de ativo equity, porque equity diz respeito a tudo que você pode ter vamos dizer, shares daquilo, né? Tudo que você pode ter parte naquilo. Ações, você se torna sócio da empresa. ETF, você também está fazendo parte daquele índice, vamos botar assim, ou daquele ETF, né? Você está comprando de forma ponderada basicamente tudo que está dentro daquele ETF. Mas, shares, eu não sei se vocês sabem a diferença entre shares e equity, né? Stocks, perdão, shares e stocks. Stocks é basicamente a ação que a gente negocia na bolsa. Não. CFD é um tipo de derivativo, Paulo. Stocks são as ações que a gente opera na bolsa. Shares, que geralmente a gente vai ver esse termo bastante em inglês quando a gente estiver estudando, né? O que são shares, a gente tende a confundir com ações. De fato, shares são ações, mas não são as ações negociadas na bolsa, né? Pode ser a ação da minha empresa, são shares. Se eu vendo para você ações da minha empresa, você está comprando shares da minha empresa. Shares é sobre isso. Mas ambas fazem parte da classe de ativo equity, certo? Fala, gato preto, MMA. Boa noite, meu velho. E outra classe de ativo, real estate, né? Imóveis. Aí dentro da classe de ativo imóveis a gente tem uma infinidade de tipos de ativos com essa característica de imóvel, né? De real estate. Pronto, faz parte também. Mais classes de ativos. A gente pode falar das commodities. Commodities também são classes de ativos. Aí, assim, são infinitas, né? Boi, milho, mais café, cacau. Dependendo do país, tem até commodities suco de laranja. Tem muitas das commodities. Então, sim, Marco Lee, isso aí. Tá certinho. Tá certinho mesmo. Então, essas basicamente são as principais 5 classes de ativos, né? A gente tem algumas outras classes de ativos mais, vamos botar assim, diferentonas, mas quase todos os ativos você consegue encaixar nessas 5 classes, certo? Cash, equity, renda fixa, que eu não falei, mas já falaram no chat, né? Renda fixa é outra classe de ativo, real estate e commodities. Quase todos os ativos que você pensar, você consegue encaixar dentro de alguma dessas classes, né? Então, é importante que você consiga entender o que são cada uma dessas classes, né? Então, basicamente, o que é que dita uma classe? É um grupo de ativos que tem a mesma característica. Então, dentro da classe de ativos cash, você vai ter todos os elementos daquele grupo e todos eles têm a mesma característica, né? Isso que dita uma classe de ativo. Então, um designer, ele tem que ter um domínio bom. Eu não vou dizer que ele tem que ser, meu Deus do céu, extremamente especialista em todas as classes de ativo, não é isso, né? Ele tem que entender bem de cada uma das classes para ele saber qual tipo de estratégia faz sentido para cada uma das classes e até mesmo, às vezes, para cada um dos ativos das classes. Porque você entende que dentro da classe de ativos commodities, milho vai ter um comportamento diferente do boi. Entende? Tipo, o milho e o boi, ambos são commodities, então eles têm algumas características parecidas, né? Mas aí, obviamente, cada um deles, de forma isolada, vai ter o seu estilo, né? O seu motivo de deslocamento, diferentes drivers que faz o preço subir e descer. Então, é importante você entender quais são as classes de ativo, né? E ter um domínio de alguns ativos de cada uma das classes de ativo, né? Pô, imagina se você é um designer, você entende pelo menos bem de 2 ativos dentro de cada classe, isso aí já é o suficiente para você diversificar o seu portfólio assim muito, né? Você está bem diversificado. Então, é importante o designer entender das classes de ativos. Vamos ver se vocês têm alguma pergunta por aqui. Não, vou continuar. Acho que o Paulo. No caso... não, eu tinha lido crash, não. É isso mesmo, é cash, né? Cash de dinheiro, C-A-S-H. Então, dando
segmento aqui, né? Qual é a próxima habilidade que um designer tem que ter para poder ser um bom designer, né? Ele tem que entender bem dos estilos operacionais, basicamente. Se é uma estratégia para day trade, se é uma estratégia para swing trade, position, DCA, que é montagem de posição ao longo do tempo, se é para buy and hold. Então, o designer ele tem que entender bem das características de cada um dos estilos operacionais, né? É sim, Bonani. Gosto bastante também de DCA. Fazer DCA é muito importante. Ajuda bastante a gente a construir um preço médio, né? Mas geralmente DCA é voltado. DCA, para quem não sabe, é Dollar Cost Averaging, certo? Então, basicamente, é você construir uma posição ao longo dos anos em alguma coisa que você quer estar posicionado, né? Muitas pessoas tendem a fazer DCA só para poder fazer um trade, né? Entrar no trade e sair do trade. O objetivo final não é muito bem esse, né? Você só faz DCA no que você quer ficar posicionado para o longo prazo. A definição é essa. Então, quando você tem uma regra, por exemplo, eu compro ações todo dia 10 do mês. Todo dia 10 eu vou comprar a Petrobras. Vamos dizer que você esteja querendo construir uma posição em Petro, né? Então, todo dia 10 eu vou comprar X mil reais de Petrobras. Isso é um DCA, você está comprando todo mês, todo dia 10 do mês, X mil reais de Petrobras. Essa estratégia se chama DCA. Também faz sentido em índices, viu, Paulo? Assim como faz sentido em ações, faz sentido em índices também. Então, day trade é uma dos estilos operacionais, né? O que é day trade? Comprar e vender alguma coisa no período de um dia. Isso é um day trade. A swing trade, um período um pouco mais longo, né? A gente está falando de um trade de algumas semanas, position, alguns meses. E swing pode ser um swing de curto e médio prazo, a gente pode estourar o swing para mensal também, certo? Para um prazo mensal maior. Position um pouco mais lento, buy and hold, mais lento ainda, né? A gente está falando sobre comprar e segurar um ativo e você só vai executar ele de acordo com alguma regra que você tem, mas é uma estratégia de longo prazo. E DCA também é montagem de posição ao longo do tempo, mas voltado para o longo prazo, certo? Então o designer ele precisa ter domínio desses estilos operacionais para poder criar da melhor forma a estratégia, né? Para saber o que é que encaixa em cada um dos estilos. Scalping está dentro de day trade, certo? Mas o scalping é aquela operação rápida, eu acho que vale a pena mencionar também. Seria um prazo mais curto de todos, né? Você vai fazer um scalping ali, talvez aquele scalping dure alguns segundos ou alguns minutos, poucos minutos, talvez, no máximo alguns minutos. Então, essa é a frequência mais alta, seria uma estratégia de scalping. Quem gosta é o Caio, que está aí presente no chat também. Então, a gente teria, assim, em ordem, né, de tempo, a gente teria scalping, day trade, swing, position, DCA / buy and hold, certo? Então, é importante que o designer domine bem cada um desses estilos para ele poder conseguir criar as estratégias de forma eficiente, né? Então, aqui a gente já falou das classes de ativos e dos estilos operacionais. O terceiro ponto que é importante o designer dominar, né, é a questão de ciclos de mercado, né? É entender. E eu não quero entrar aqui no mérito muito complexo de ciclos de mercado, mas para quem quiser, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar, só um segundo. Para ciclos de mercado, eu indico 2 livros se você quiser se aprofundar mais, né? Se você quiser ter mais proficiência nisso. Esse, do Howard Marks, certo? Que é Mastering the Market Cycle, ou Masterizando o Ciclo de Mercado. Não sei qual o nome em português desse livro, mas esse eu sei que tem em português, certo? Então, grava aí a capa dele para depois você pesquisar. Esse é um bom livro para todo designer que queira entender um pouco mais ciclo de mercado. E o outro é esse Seasonal Stock Market Trends. Basicamente, é um livro que vai falar sobre a sazonalidade das ações, vamos botar assim, né? Então,
Sell in May and go away, aquela ideia de vende maio e deixa correr. Será que isso funciona mesmo, né? Se você vender índice todo maio e zerar no fim do mês, será que isso vai ter dado certo? O efeito de janeiro, que teoricamente você compra qualquer ação em janeiro e zera no fim do mês e no longo prazo você vai ser positivo. Será que isso também funciona, né? Então, esse segundo livro trata mais desse tipo de coisa que também faz parte de ciclo, no fim das contas. Então, entender de ciclo de mercado é entender essas minúcias, né? Cada tipo de ação, por exemplo, é afetado por algum tipo de sazonalidade, né? Ou você acha que uma empresa elétrica funciona igual a empresa, talvez, de carne, que vende carne. Não, né? Porque a elétrica é afetada por alguns tipos de driver e a empresa lá da JBS da vida é afetada por outras, certo? Então, é importante entender os ciclos que afetam os ativos laterais às ações, né? No caso aí, o boi gordo, por exemplo, a evolução do boi gordo, né, do preço do ativo boi gordo, com certeza vai afetar de alguma forma no preço da JPS. Então, é importante saber como os ciclos impactam, né, o ativo boi gordo, por exemplo. Então, esses dois livros aqui são importantíssimos para qualquer designer que quiser entender de ciclos, né? Não só de ciclos, esses ciclos também sazonais, vamos botar assim, nem só esses outros ciclos aqui, como o ciclo de débito, o ciclo de crédito, ou ciclos parecidos com esse, mas também o ciclo de formação de uma tendência, né? Você entender que uma tendência é formada primeiro por uma consolidação, depois da consolidação a gente tem uma alta sensível, depois da alta sensível a gente tem um estouro, né? Uma euforia, depois o preço dá uma consolidada de novo, depois ele uma baixa sensível, depois ele rasga para baixo, consolida de novo. Essa é a forma que é o ciclo da tendência que a gente chama, certo? Então também é importante entender do ciclo do preço. Vamos botar assim dessa forma, entre aspas, né? Para você poder criar estratégia. Aqui eu consigo identificar que a gente talvez nesse momento esteja no ciclo de tendência. Até para você analisar melhor os seus backtests, é importante que você entenda ciclo, certo? Imagina se você faz um backtest que só computa um ciclo. Você está fazendo um backtest que o mercado foi só de alta. Você criou uma estratégia que a base que você utilizou para criar aquela estratégia só tinha alta. Então, isso não vai servir de muita coisa, porque se amanhã começa um ciclo de baixa ou um ciclo canalizado, lateral, que o mercado não vai para canto nenhum, sua estratégia não vai ter computado isso. Provavelmente você vai levar pau. Então, é importante também ter domínio do ciclo de tendência. Vamos botar dessa forma, né? O quarto ponto que o designer tem que entender bem, deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. Não, acho que eu tô bem aqui. Nossa, tem pergunta para mim, eu acho. Eu tô vendo que a Ana, na comunidade do Discord, tá dizendo que não entendeu, mas se você puder me dar um feedback aí exatamente o que é que você não entendeu, eu posso explicar novamente. Eu não sei se você tá falando da aula ou de algum assunto que tá rolando no chat, né? Mas bem, eu vou seguir o baile aqui. Próximo tópico importante que um designer precisa entender são sobre os perfis de risco, né? Porque isso vai ditar qual é o tipo de estratégia que a gente utiliza. Se a gente vai utilizar uma estratégia de altíssima frequência, pode ter certeza que ela é para um perfil de risco diferente, né? Que aceita você estar ali posicionado no mercado financeiro basicamente toda hora. Então, tem que tomar bastante cuidado quando você está criando o design das suas estratégias para saber qual o perfil de risco que aquelas estratégias vão servir, né? Então, entender o que é um risco conservador, moderado e arrojado, e quais são as estratégias que encaixam melhor em cada um desses perfis de risco, certo? Depois de entender sobre o perfil de risco, o designer tem que entender sobre escolas, né? Vamos chamar assim, escolas de análise, né? Então ele tem que entender bem sobre Discord do Beat the Market do SST. E eu acho que a Ana talvez estivesse falando sobre algum assunto específico do chat, não é sobre aqui a aula da gente. Então, a gente, falando a título de escolas, né, a gente precisa entender quais são as técnicas que fazem parte de cada uma das escolas, né? Quais são as escolas? Vamos começar aqui. Análise técnica é um tipo de escola, certo? Análise do fluxo. De fluxo, vamos botar tape reading, né? Ficou difundido no Brasil, eu odeio esse nome, mas vamos botar tape reading. E
análise fundamentalista. Então, ter o domínio sobre cada uma delas vai te dar um leque muito maior de pensar em estratégia, né? Se você é bom de análise técnica, você vai conseguir criar excelentes modelos matemáticos, excelentes modelos quant de análise técnica. Vai te ajudar a criar mais modelos que exploram esse tipo de condição. Se você é bom de fluxo especificamente é meio complicado porque a gente não tem muitos dados confiáveis de fluxo para criar modelos de fluxo, né? Mas ainda assim existem bases de dados extremamente caras que aí você pode confiar assim nesses dados, mas está fora do poder de aquisição da maioria das pessoas. Mas sim, é possível criar modelos que analisam o fluxo das ordens, sabe? Então imagina, você cria um robô, vamos botar assim entre aspas, para observar o comportamento de algum player do mercado. Talvez você queira não observar um player, mas um tipo de comportamento. Se eu notar aqui que a cada 5 segundos tal determinada player não, no caso, na questão de tempo, você não está vendo player, né? Mas você identificou que tem um robô, às vezes operando por 2 pontos diferentes, né, no fluxo. O cara está operando pela Goldman Sachs e operando pelo Itaú. Mas a cada 5 segundos você está vendo que está tendo uma agressão naquele papel de 5 mil ações. 5 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mil de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mil de novo. E você vê que é um reloginho fixo, né? Porque aquilo é um algoritmo. E aí você vê naquele tempozinho, no timer do Times and Trade, você vê que é literalmente de 5 em 5 segundos. Aí você pode criar um modelo que observa esse tipo de coisa para ir junto com ele. Se tem um cara aqui comprando 5 mil ações de 5 em 5 segundos, é porque esse cara vai carregar preço provavelmente. E aí você tem que testar essa hipótese, entendeu? Você tem que fazer um backtest daquilo para ver se aquilo faz sentido. Isso seria como pensar numa estratégia de fluxo, né? Eu vou operar toda vez que a UBS comprar tantas ações. Será que isso funciona? Não sei. Tem que validar e tem que olhar no passado se isso faz sentido, né? Então, essa é a cabeça de quem cria modelos para fluxo, né? E outra escola aqui é análise fundamentalista, né? Basicamente, você vai comprar e vender por causa dos fundamentos da empresa, né? Por causa dos múltiplos da empresa. Porque a empresa está com um ROIC bom, com EV, EBITDA bom. Só que aí é aquilo, né? Você tem que entender o que é que significa cada um desses múltiplos para depois testar as hipóteses. Então, é legal que você também gaste um tempo entendendo o que cada uma dessas escolas tem para falar, né? O que cada uma dessas escolas ensina, quais são as técnicas, porque você aí com um conhecimento básico de qualquer uma, fica mais fácil de você, mais uma vez, criar estratégia, né? E no fim, vocês vão entender que é sobre diversificação, né? Quanto mais estratégias diferentes entre elas você tiver, né, mais descorrelacionadas, melhor vai ser o desempenho do seu portfólio, né? Às vezes, né, nós temos várias estratégias, por exemplo, perguntaram aí se vale a pena, acho que foi até o Bonani, se vale a pena criar várias estratégias diferentes para o mesmo ativo, para o mini índice. Sim, com certeza, vale muito a pena, é excelente, essa ideia é muito boa. E a gente faz isso. Só que, entenda, você está exposto ao risco sistêmico de um só ativo, né? Se der uma merda no índice, por exemplo, entrar em leilão, aí vai entrar em leilão para todas as suas estratégias, entendeu? Então, não saiu não, Miriam, palavra-chave ainda. Já eu falo para vocês. Então, o risco, né? Você está totalmente botando na mão de um ativo. É inteligente fazer isso? Cara, se você tiver estratégias realmente muito diferentes, talvez alguns se aproveitem daquele circuit break que aconteceu no índice, der um problema no índice, né? Mas o que eu quero dizer é, sim, é importante diversificar no mesmo ativo, mas quanto mais ativos você tiver, melhor, porque aí depois também vai chegar no ponto que você talvez tenha que mudar a classe de ativo, porque imagina você com um patrimônio mais alto, você só criou estratégia de ações, se alguma coisa afetar as ações naquele dia, você está posicionado somente naquele tipo de estratégia, né? Naquele tipo, de classe de ativo. Talvez se você tivesse criado alguma coisa para moedas, você não tivesse exposto só naquilo. Então, quanto mais ativos a gente operar, melhor. Quanto mais classes de ativo a gente operar, melhor ainda, né? O objetivo é criar estratégias descorrelacionadas. Quanto mais escolas a gente conseguir criar modelo mais top, significa que na prática eu vou conseguir fazer isso? Não, provavelmente na prática você vai... Nossa, esse relógio spamando notificação. Significa que na prática você vai fazer isso? Sim, significa, mas vai demorar um tempo, certo? Então, não para o curto prazo, sim, provavelmente para o longo prazo. No começo, talvez nos primeiros anos, aí você vai, se você seguir essa trilha do quantitative trading, né,
você vai começar a criar modelo provavelmente para um ativo só. Só mini índice, porque você descobriu qual é o jeito do mini índice, você tem facilidade para achar a estratégia do mini índice. Depois, talvez você adicione mais um ativo. E aí depois mais outro, e ao longo dos anos você consiga criar um portfólio. Uma consulta, qual seria a sua mini prof? Eu não consigo ver se tem mais alguma coisa nessa pergunta, mano. Eu acho que é. Qual seria a sua no mini prof? Qual seria a minha? O quê, gato preto? Diz pra mim, meu irmão, que eu te digo já já. Então, esse é o objetivo, né? Quanto mais diversificado você tiver, melhor. Porque a gente vai menos correlacionado para frente e quando coisas acontecerem, né? A gente chama de eventos, quando eventos macroeconômicos acontecerem, você não está exposto somente num lado, né? Então, você não fica tão prejudicado com isso. Caso você comece a criar modelos aí, por exemplo, somente para mini índice, se alguma coisa macroeconômica acontecer com mini índice, você está safe em outras pontas, porque você tem estratégia para outros ativos também, né? Então é importante a gente dominar minimamente as classes de ativo, como eu já falei aqui, né? O que é que eu já falei hoje? Classes de ativo, estilos operacionais, ciclos de mercado, perfis de risco, e agora eu estou falando sobre escolas, né? Então é importante que você também domine um pouquinho, não estou dizendo para você virar um puta especialista, né? Mas um pouquinho sobre cada uma das escolas, seja análise técnica, análise do fluxo de ordens ou análise fundamentalista. É bom entender um pouco sobre cada, você vai ter mais facilidade para uma delas com certeza absoluta, mas no futuro, quando você for cada vez tendo mais tempo, você vai liberando mais e aplicando ali mais estratégia no teu portfólio para você poder diversificar. A minha estratégia, gato preto MMA, a minha estratégia são várias, né? Porque eu não sei se você pegou o começo da live aqui, eu não sei se essa é a primeira live que você está vendo da Data Enquant, mas a gente que opera de forma quantitativa, né, que opera com algoritmo, a gente tem a facilidade de não ficar dependente só de uma estratégia, né? Porque a gente deixa lá rodando e a gente vai viver a vida da gente, vai procurar mais estratégias, ler mais, aprender mais, criar mais estratégias, validar mais estratégias. Então, a gente tem estratégia de tendência, estratégia de contra-tendência, a gente tem estratégia de média, a gente tem estratégia de rompimento, a gente tem estratégia... Eu entendi já, Gato Preto, a minha estratégia para operar, todas essas que eu estou falando aqui eu tenho no meu portfólio. Estratégia com IFR, estratégia com banda de Bollinger, estratégia com Keltner Channel. Então, a gente tem essa um pouco maior de facilidade de fazer isso, porque a gente não está na frente da tela, né? A gente não tem que ficar olhando para o gráfico para dizer, opa, beleza, hora de boletar. Não, a gente cria as teses de investimento, a gente cria as estratégias e depois deixa rodando de forma automática, né? Claro que todas aquelas estratégias que fazem parte do mesmo portfólio têm que fazer um sentido, elas têm que ser descorrelacionadas entre si. Essa é a regra principal. Então, te respondendo, Gato Preto, são várias, né? Eu acabei de dizer algumas várias aqui. Agora, para entrar no detalhe, hoje esse não é o objetivo, né? Nas outras 2 semanas que eu estava aqui, aí sim foi o objetivo de falar do detalhe da estratégia. Fala um pouco, o Paulo Bonani pergunta, fala um pouco como podemos ter acesso a todo o pacote de Quant e MQL5 da UFA, tudo mais que tem este maravilhoso mundo. Eu recomendo, Paulo, que você acesse o site da gente primeiro para você dar uma lida, certo? Que seria esse aqui, ó. Eu vou botar aqui, ou alguém depois bota. Eu não sei se o que eu escrevi vai aparecer, porque às vezes o YouTube ele corta, né? Eu não sei se apareceu aí o site para vocês. E o outro, esse é o nosso site, vamos botar assim, educacional, certo? Que é a nossa escola. O outro site da gente é esse aqui, ó. Que são as nossas ferramentas, certo? Eu não sei se realmente está aparecendo, depois alguém me fala se os dois sites apareceram. Eu tentei tirar o www justamente para o YouTube não pegar. Igor. Não está aparecendo, já me falaram. Então, basicamente, o nosso site da escola é deqlabs.com.br, certo? deqlabs.com.br. E o nosso site de ferramentas, que você falou aí, WFA, deixa eu ver se você falou mais outra coisa aqui. WFA e tudo mais quanto, e pronto. Outras ferramentas, botspot.com.br, certo? A gente está reorganizando essa parte de oferta de ferramentas, mas hoje, se você entrar no site da deqlabs, você consegue acessar o WFA da gente, certo? deqlabs.com.br. O Nathan Santos perguntou, o que pode ser utilizado para definir se estratégias são correlacionadas ou não? Geralmente, correlação de person, né? É o cálculo, é um cálculo que a gente faz. Se você procurar na internet, você consegue achar alguma planilha de Excel que te ajude a fazer esse cálculo.
Mas recomendo que você também dê uma olhadinha lá no botspot.com.br, certo, Nathan? Que lá a gente tem uma ferramenta de análise de portfólio, que aí você pode pegar o backtest de 2 estratégias, ligar junto, e lá a gente vai medir a correlação, certo? Se ela é alta, baixa, altíssima, neutra ou descorrelacionado. A gente consegue ver isso através de algumas ferramentas. Mas, cara, se você procurar correlação, Excel, como fazer, no Google, você vai descobrir. É relativamente tranquilo para conseguir fazer isso. Se eu for parar para falar de detalhe aqui, a gente vai demorar muito só nessa parte de correlação. Então, por último, né, para a gente finalizar e eu ficar mais respondendo pergunta, a outra coisa que um designer tem que entender muito bem é sobre a característica da estratégia, certo? Então a gente já falou sobre classe de ativos, estilos operacionais, ciclos de mercado, perfis de risco, escolas, e agora a gente vai falar de característica. E característica é muito simples, certo? Só tem 2 lugares para a gente ir quando se trata de característica. Ou a gente tem estratégias de trend following, ou a gente tem estratégia de mean reversion, certo? Por nada, Gato Preto, tamo junto, meu irmão. Então a gente tem, ou a gente tem estratégias com característica, né? Quando se trata de característica, estratégia de mean reversion, ou estratégia de trend following. O que são estratégias de trend following? São estratégias seguidores de tendência, né? Na literalidade, vamos botar assim. São estratégias que se aproveitam de uma característica de momento, quando o mercado vai começar a andar, quando o mercado vai subir ou quando ele vai descer, quando o mercado anda, né? Então, o objetivo de estratégia desse tipo é pegar um grande swing, né? Ou parte desse grande swing. Então, estratégia de trend following, por exemplo, cruzamento de média, rompimento de canal, também é uma estratégia para fazer um trend following. Essas são as mais clássicas. Então, acho que tá claro o que é trend following, né? É um tipo de característica de estratégia. E aí, o outro tipo de característica de estratégia é de mean reversion, né? De reversão à média. Você espera, na verdade, que os preços voltem, né? Você aposta na volta. Aposta. Vamos usar essa palavra aqui, mas não é uma aposta. E-Trader, boa noite, Igor. Cheguei atrasado. Já falou a palavra do sorteio? Não, meu querido. Ainda vamos falar. Segura aí, pai. Então, estratégias de mean reversion são estratégias de reversão à média, né? Que você espera que o preço volte para uma média ou para uma consolidação, seja o que for. Então, se você tem uma estratégia de bandas de Bollinger, se você está operando, esperando o preço voltar, né? Você, rompeu a banda para cima, eu quero que o preço volte para a média. Isso é uma estratégia de MR, que a gente chama de mean reversion. Mesma coisa para a estratégia de envelope, mesma coisa para a estratégia de Kelton Channel, mesma coisa para uma estratégia de que você está tentando tradear o caixote de uma consolidação, certo? Você está aqui numa consolidação, o preço rompeu para cima, você diz, não, vai voltar para a consolidação, beleza? É uma estratégia de MR, beleza? Thomas Nascimento, Igor, quando você deu o exemplo dos ciclos que impactam as ações, você utiliza Python dentro do MQL5 para importar informações via API, referentes a commodities, por exemplo? Sim, Thomas, isso pode ser feito, certo? Não é necessariamente o que a gente faz, mas o seu racional faz sentido. Thomas Nascimento ainda, algum dado de boi gordo tentando correlacionar com ações como Mafrig, Minerva? Podemos tratar isso em outras lives, Thomas. Tem bastante coisa que a gente pode falar sobre como uma commodity afeta uma ação. Basicamente, a literatura para isso é esse livro aqui, ó. E aí, depois, quem sabe, a gente pode fazer uma segunda-feira só para falar sobre isso, certo? Só sobre esse livro e sobre as coisas que afetam o preço de um ativo, certo? De um ativo objeto, que a gente chama. Então, pessoal, de forma resumida aqui, para a gente consolidar o conteúdo e eu não atrasar o próximo, né? Próximo professor, vamos lembrar o que a gente já viu hoje, né? Basicamente, a ideia aqui é entender quais são os fundamentos do design de estratégia, né? O que é que um designer precisa saber para se tornar um designer, né? Qual é o básico que ele precisa saber, qual é o domínio, o que é que ele precisa entender para poder começar a criar as estratégias para determinados ativos em determinadas situações, né? Então, a primeira coisa que ele tem que ter domínio é sobre as classes dos ativos, beleza? Segundo, sobre os estilos operacionais. O que são classes de ativo? Para fazer o resumão aqui, né? Cash, commodities, real estate, equity, mas o que? Fixed income, que é renda fixa, essas são as classes de ativo, beleza? Segunda coisa que ele precisa dominar, estilos operacionais, scalping, day trade, swing trade, position, DCA, buy and hold. Terceira coisa que ele precisa dominar, ciclos de mercado, ciclo de alta, ciclo de baixa, e aí dentro de ciclos a gente pode estudar a sazonalidade, que é isso que eu estava falando há pouco tempo aqui para o Thomas. Quarta coisa que ele precisa entender, perfis de risco, qual tipo de estratégia é mais para um perfil de risco conservador, para um moderado, para um arrojado. Quinta coisa, as escolas de análise, né? Precisa entender um pouco sobre análise técnica, análise do fluxo de ordens, análise fundamentalista.
E, por fim, a sexta coisa, assim, eu tô falando aqui do fundamentão, certo? Existem outras, inúmeras coisas que um designer precisa saber, mas a partir do fundamento, né, o que ele tem que entender para poder começar a vislumbrar, pensar design de estratégia, eu gosto bastante desse termo, né, de pensar design de estratégia. Então, esse é o fundamento, né? E a sexta coisa que ele precisa entender são as características de estratégia, né? Que são divididas entre estratégia de trend following e estratégia de mean reversion. Estratégia de trend following, você está esperando que o preço pegue tração, né? Pegue um aumento e ande. Estratégia de MR ou de mean reversion, você espera que ela faça ali um falso rompimento de qualquer coisa e volte, né? Reversão à média. Então, esses são os conceitos fundamentais do design de estratégia. Nas próximas semanas a gente vai bater um pouco mais de papo sobre isso. Quando eu não tiver aqui, quem tá o meu sócio Caio Valente, a gente divide aqui a Trader TV nas segundas-feiras para falar de Quant. E eu peço, já eu falo a palavra, não esqueci, pessoal, antes que vocês comecem a ficar preocupados. Eu peço que vocês sigam aí a mim e ao Caio no Instagram, né? @oquant.trader para me seguir, @devtrader para poder seguir o Caio. Vou pedir à produção que jogue aí no chat do YouTube, certo? Além disso, deem uma olhadinha na escola da gente, certo? Que é dqlabs.com.br, onde a gente fala. Tava olhando aqui o chat do YouTube, onde a gente fala sobre todos os aspectos de quantitative trading, a gente fala lá sobre design de estratégia, sobre os conceitos introdutórios, que é esse aqui que eu estou falando para vocês hoje, né? Conceitos introdutórios de design de estratégia. A gente fala sobre programação em MQL5 para quem quer aprender a programar e fazer os seus robôs, né? Automatizar suas estratégias. A gente fala sobre data mining, que é uma forma mais eficiente de procurar parametrizações da estratégia, né? A gente fala sobre avaliação e validação de estratégias, que é a melhor forma de você validar, porque depois que você faz um backtest, você tem outros testes ainda, certo? Backtest é só mais um teste. Tem outras centenas de testes para depois, não centenas, né, mas dezenas, talvez, de testes, para você ligar uma estratégia de conta real. No caso do nosso framework, menos que uma dezena. Você precisa aplicar alguns testes para dizer, ok, esse backtest aqui é confiável o suficiente para eu ligar ele em conta real. E aí, beleza, ele pode ir para conta real. Mas o backtest é só um passo. Quando você entender isso, sua cabeça vai mudar. A gente na escola também fala sobre gestão de risco portfólios, né? Sobre a forma mais eficiente de criar portfólios para você poder ir para a conta real mais diversificado e ser menos afetado por esses drivers macroeconômicos. A gente fala um pouco sobre as ferramentas que a gente utiliza, né? A gente tenta criar alguns tutoriais para isso. A gente tem uma sala de leitura, onde a gente faz recomendação de livros. A gente tem uma comunidade bem aquecida no Discord. A gente tem um podcastzinho onde a gente chama as pessoas para poder bater um papo, pessoas importantes do mercado. Já passou lá o Rodrigo Bedinho, CEO da Active Trades. Já passou o Boixá, o gestor de carteiras da Active Trades. Já passou o Lucas, que era da Nelogia e hoje está na Trade Evolution. Já passou o Thalisson, um aluno nosso que tem muito destaque, entre outros, né? Outra coisa bacana que a gente faz também é a gente segura na mão de vocês para poder andar, entende? A gente tem uma sessão só analisando estratégias, onde a gente analisa as estratégias de vocês para dizer, ok, você está indo no canto certo, você está fazendo do jeitinho certo, onde vocês submetem para a gente as estratégias e a gente analisa. Então, sintam-se à vontade para estar junto da gente lá na escola, certo? A partir do ponto que você entrou na escola, você vai entender a metodologia. Quando você entender a metodologia, você vai sentir a necessidade de algumas ferramentas. E aí, quando você sentir necessidade de algumas ferramentas, o botspot.com.br, né, que é o nosso site, é o que a gente serve para ajudar os nossos alunos, né? Lá tem diversas ferramentas para o Quant Trader poder diminuir esse gap aí, ele não tem que programar as próprias ferramentas dele, né? Basicamente é isso. O Carlos César Martins de Paula pergunta: o que você acha das características de otimização e validação de estratégias na plataforma Ultra do Profit Chart Black Arrow? Não sei porque eu não utilizo, minha experiência com a Black Arrow, eu entendo um pouco da parte de programação, um pouco da parte de automação, mas eu não sei como é que tá a parte de otimização da Black Arrow. Vi que eles lançaram no Ultra, né, a otimização, mas eu ainda não abri para dar uma olhada. Portanto, não recomendo porque eu não conheço. Mas a do MetaTrader 5, que é o que a gente ensina, ó, perfeita. Não tenho do que reclamar desde que você faça do jeito certo. Mais alguma pergunta, pessoal? 6h58 aqui, estou prestes a falar a palavra-chave. Vou até ver aqui o que a produção mandou para não ter erro. Mais alguma pergunta? Vou botar um café aqui enquanto vocês perguntam alguma coisa. Igor, você está me ouvindo ainda aí?
Estou te ouvindo aqui ainda. Tem como criar um EA para gerenciar outros EAs? Yes. Sim, é possível criar um EA para gerenciar outros EAs. Você vai ter que ter um conhecimento um pouco mais avançado de MQL5, no caso, para poder fazer isso. Mas sim, é possível, certo? É totalmente possível. Acho que é isso, pessoal. A palavra-chave de hoje é diferenca, certo? Seria diferença sem o cedilha, diferenca. A palavra-chave vai estar ativa de 19 até as 20h30. Show, pessoal? Por hoje é só. Foi um prazer tê-los aqui. Dê uma olhadinha lá no Instagram do oquanto.trader e uma olhada também no Instagram do @devtrader. Dê uma olhadinha no nosso site, declebs.com.br. E é isso. Tenha uma excelente semana. Hoje é segunda-feira. A gente começa assim, com o pé direito. Pessoal, um cheiro e até mais.